Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com as nossas aulas. Eu vou gravar mais um vídeo aqui e dessa vez vou continuar falando sobre a unidade 2 do livro de vocês, tá? Do livro que está no AVA, unidade 2, e nós vamos falar na aula de hoje sobre condomínio, tá? Mas nós vamos falar na aula de hoje sobre o condomínio, não um condomínio para quem mora em prédio ou mora em condomínio de casas está acostumado a ver. Esse aí é o condomínio edilício, é uma matéria, é um assunto para uma outra conversa que nós vamos ter ainda no próximo capítulo, tá? O que nós vamos falar aqui agora é do condomínio de fato, que é a possibilidade da coisa móvel ou imóvel ter mais de um dono, ter mais de um proprietário, né? Então, eu vou usar para vocês um exemplo aqui. Há pouco tempo, já até me desfiz desse imóvel, há pouco tempo eu adquiri com mais 20 pessoas um lote vago, e esse lote ele só tinha muros em volta e um portão, e eu e mais 19 pessoas, no total 20, éramos dono do mesmo lote. Isso é possível? Claro que é possível, e até é fácil de visualizar isso, né? Nós, então, tínhamos a propriedade desse lote em condomínio. Eu era um dos condôminos da coisa, né? Então, vai o conceito aí para vocês sobre o que é essa matéria que nós vamos estudar. O condomínio é a propriedade exercida sobre uma mesma coisa por mais de um dono, né? Se for um dono só, não é condomínio. Você é proprietário sozinho daquilo ali, exerce propriedade plena. Se é você e mais um, você tem um condomínio, né? No popular aí o pessoal fala, eu comprei a meia, né? Você comprou com um condômino, logo você tem a propriedade como outra pessoa, então é um condomínio ali. E pode ser também, igual no meu caso do lote, eu e mais 19 pessoas éramos proprietários de uma mesma coisa, né? E essa matéria, gente, o condomínio, ele é tratado como direito real, muito embora, se você for lá no artigo 1225 do Código Civil, que diz o que é direito real, né? São direitos reais, ele vai falar propriedade, ele vai falar superfície, servidão, e você não vai achar aqui condomínio. Mas por que o condomínio é tratado como direito real? Porque a propriedade, gente, ela é um direito real. E quando você é proprietário em condomínio de uma coisa, quando eu era, por exemplo, proprietário do lote lá com as outras 19 pessoas, eu exercia a propriedade de forma plena, né? Eu exercia essa propriedade, pensa, perante terceiro. Se algum terceiro quisesse invadir esse lote, eu poderia defender esse lote, né, de forma plena, não poderia? Então, a propriedade, no caso do condomínio, ela é plena, face terceiros, e em relação aos demais condôminos, na medida da minha fração, na medida do meu quinhão, né? Então, se vocês forem até o artigo 1314 do Código Civil, vocês vão ver bem lá essa questão da propriedade ser exercida sobre aí toda a coisa, né? Em face de terceiro de forma plena e em face dos demais condôminos de forma a respeitar o seu quinhão, né? Esse lote, por exemplo, que nós tínhamos lá, ele foi um lote que ele foi adquirido para funcionar como estacionamento. Então, nós fizemos ali 20 vagas. Cada um tinha lá um 20avos da fração do lote, e eu ia lá e usava minha vaga que ficou definida de número 3. Então, perante os demais condôminos, eu só podia parar meu carro ali naquela vaga de número 3. Né? Eu tinha que respeitar os demais quinhões das outras pessoas ali. Mas qualquer um outro que quisesse entrar ali naquele lote, quisesse invadir aquele lote, quisesse tomar aquele lote, eu poderia defender aquele lote com toda o meu direito de propriedade, né? Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora, passada essa definição do que vem a ser condomínio, nós vamos falar aqui um pouco sobre a classificação dos condomínios, tá?
E nós temos aqui a primeira classificação que eu vou falar para vocês é quanto à origem do condomínio. Primeiro, o condomínio ele pode ser convencional, que é aquela história do lote que eu acabei de contar para vocês. Eu, mais 19 pessoas, de livre e espontânea vontade, né, celebramos um contrato, celebramos um negócio jurídico. Um negócio jurídico o quê? Plurilateral, né? 20 pessoas compraram de uma pessoa um lote, né? Mas poderia ser bilateral, você e um amigo compra de uma outra pessoa, então é um negócio jurídico. Então, convenciona-se que as pessoas vão comprar e as pessoas querem, de livre e espontânea vontade, constituir um condomínio. Tá? Essa é a primeira classificação. A segunda classificação vem a ser o condomínio eventual ou incidente. O condomínio eventual ou incidente, ele surge em razão de uma vontade alheia. Ou seja, não é o condômino que diferentemente lá do eventual, do convencional, desculpa, teve a intenção de comprar. O eventual, ele simplesmente surge. Como é que ele simplesmente surge, professor? Ele surge da doação ou da existência de um testamento, né? Um doador ou um testador deixa para você, tá, uma casa, mas deixa para você e deixa para os seus dois irmãos, ou deixa para você e para o seu pai, deixa para você e para sua mãe. No testamento, na doação, está claro a vontade dele, do doador, do testador, de constituir um condomínio, tá certo? E o terceiro, então, a terceira e última classificação, quanto à origem, vem ser a classificação legal ou necessária, tá? A legal ou necessária decorre da indivisibilidade da própria coisa, tá? Seja indivisibilidade da própria coisa ou em função da lei. Pensem vocês, por exemplo, nos muros, nas cercas que cercam aí as casas, né? Os condomínios edilícios. Então, esse muro, quando ele faz divisa com o vizinho, ele necessariamente aí a gente tem um condomínio. Cada um fica responsável por cuidar da parte do muro e por financiar a respectiva parte daquele muro ali, tá? Ou daquela cerca, etc. Né? Segunda classificação agora quanto à forma do condomínio, tá bom? O condomínio, ele pode ser pró-diviso, tá? E tudo isso, pessoal, vocês vão conseguir acompanhar tanto no conteúdo que está no AVA, quanto na apostila de vocês, tá bom? Então ele pode ser pró-diviso, tá? É aquela situação em que é possível verificar a parte física de cada condomínio, tá? Pensem vocês, por exemplo, quando eu dei o exemplo lá do meu lote, que eu comprei lá com os condôminos. Eu disse para vocês que eu comprei o lote, esse lote serviu como estacionamento e nós fizemos a divisão específica para cada um dos 20 compradores. Então nós tínhamos ali a vaga número 1, a vaga número 2, a vaga número 3 e ela foi constituída para cada um dos proprietários. Então é possível você identificar qual que é a parte específica de cada condômino, né? Assim como acontece nos condomínios edilícios. Pensem aí, o prédio, né? Dentro de um prédio você tem o apartamento, tá? E tem as áreas comuns, os corredores, o elevador, né? A portaria, isso tudo é área comum. Essa área comum você sabe que ela não é sua, ela é sua e mais de todos os demais condôminos. O seu apartamento não, o seu apartamento é seu. Então assim, o condomínio edilício é um tipo de condomínio pró-diviso, onde é possível verificar a parte física, né, de cada condomínio. Por outro lado, a outra classificação, que é o pró-indiviso, é quando não é possível verificar a parte que cabe a cada um dos condôminos. Tá? Por exemplo, você resolveu comprar um carro com o seu pai, com o seu irmão, com um amigo. Então, vocês resolveram fazer uma compra, convencionaram, né? Que vão fazer um negócio jurídico comprando um carro. Quando você compra esse carro a meia, vamos dizer assim, a meia no popular, mas a gente sabe que agora que é em condomínio. Quando você compra esse carro em condomínio,
Você está escolhendo comprar a parte da frente do carro, onde tem um motor, a parte de trás do carro, onde tem um porta-mala? Não. Você não está escolhendo a parte que você quer comprar. Você está simplesmente comprando o produto, comprando em condomínio o produto, a coisa, né? E você não tem como dividir, não tem como apontar exatamente o que é seu ali, né? Então, existem condomínios que são realmente pró-indivíduos, exatamente pela ausência de possibilidade de se definir qual parte é de cada um, tá bom? E quanto aos direitos e deveres de cada um dos condôminos aqui? Bom, eu vou passar por alguns aqui, tá? E convido vocês depois a lerem a apostila de vocês, tá bom? Então vamos lá aqui para caminhar para essa parte aqui final. Primeiro, cada condômino pode utilizar a coisa livremente. Você pode, como você é proprietário, propriedade é um direito real. E qual que é a definição de propriedade? É quem pode usar, gozar, fruir, né, colher os frutos, reaver de quem justamente tenha tomado. Então, por isso que o condômino pode usar a coisa livremente, né? Ele pode usar a coisa livremente, tá? Obviamente tem os combinados entre os condôminos, mas ele pode usar a coisa livremente, tá? O condômino, ele não poderá ceder os direitos que ele tem sobre a coisa, locar, dar direito de uso, de gozo a terceiro, sem a anuência dos demais condôminos. É o que está lá no parágrafo único do artigo 1314. E me parece até um pouco óbvio, né? Pensa você que tem um condomínio com alguém, e um carro, por exemplo, uma moto, seja lá o que for, e o outro condômino resolve simplesmente alugar esse carro para fazer um Uber, ou emprestar essa moto para um terceiro que você nem conhece. Então, realmente é necessário a anuência dos demais condôminos, né? Um outro ponto que é relevante, está previsto lá no artigo 1318 do Código Civil. Se um condômino contrai uma dívida em benefício de todos os demais condôminos, esse condômino que adquiriu a dívida, ele se torna responsável pessoalmente pela dívida, mas ele terá o direito de cobrar essa dívida de todos os demais condôminos. Vamos voltar lá no exemplo do lote que eu tinha com os outros 19 outros condôminos. Vamos supor que precisou pintar ali as faixas que definem a vaga de cada um. Eu fui até a loja de tintas, comprei a tinta. Eu comprei essa tinta em benefício de todos os demais condôminos, porque todos seriam beneficiados com a estética da coisa ali, né? Perante ali o dono da loja de tintas, eu, como contraí a dívida, eu me torno o responsável pelo pagamento dessa dívida. Mas eu, assim que chegar no meu condomínio, eu vou ter o total direito de reaver a parte que cabe a cada um dos demais condôminos, tá? E se cada um dos condôminos contrai a dívida, né? Se todos os demais condôminos, artigo 1317, nesse exemplo que é um pouco diferente do primeiro, se todos contraem a dívida, tá? Se todo mundo vai lá na loja de tintas comprar a tinta junto comigo, tá? Todos serão responsáveis na medida do seu quinhão. Observe que não foi eu que fui lá sozinho comprar a tinta, nesse exemplo do lote. Todos vão juntos e todos contraem a dívida no mesmo momento e todos se tornam, então, responsáveis na medida do seu quinhão. Por fim aqui, pessoal, a qualquer momento, tá? Vamos relembrar aqui qual que é o direito do proprietário. Usar, gozar, fruir, né? E, inclusive, desfazer da coisa, não é? Ele não pode desfazer? Portanto, pode desfazer, podendo desfazer. No caso do condomínio é diferente. O condômino está amarrado na coisa? Não, tanto não está que eu já vendi lá a minha fração do lote que eu comecei a contar a história para vocês aqui, né? Eu vendi o lote, tá? E vendi por quê? Porque a qualquer momento é passível ao condômino desfazer da coisa. Ele só precisa, primeiro, antes de vender para terceiros,
ele precisa oferecer isso para os demais condôminos, tá? Foi o que eu fiz. Eu divulguei que eu estava interessado em vender a coisa, tá? E aí, ao divulgar que você está interessado em vender a coisa, há também uma ordem de preferência dentro do condomínio. A primeira ordem tem direito o condomínio na ordem. O primeiro que tem direito é aquele condômino que tiver mais benfeitorias na coisa. E não, e se todas as benfeitorias forem iguais, não tiver nenhum que tem mais benfeitorias, a ordem de preferência vai passar para aquele que tem o maior quinhão, tá? E não existindo nenhum desses dois, passa então aí a ser feito um leilão entre todos os demais, se tiver mais de um interessado, para ver então aí quem que vai ficar com a coisa. Inexistindo então direitos entre todos, inexistindo interesse entre todos, então aí o que vai acontecer é que eu posso vender a coisa para um terceiro, que foi o que aconteceu lá na história do meu lote. Então, eu comecei essa nossa aula falando sobre um lote que eu comprei em condomínio e terminei a aula, então, falando para vocês que eu vendi para um terceiro. Então, a gente encerra aqui essa aula. Eu convido vocês a lerem a apostila de vocês e no Código Civil, convido vocês a irem até o capítulo 6, a partir do artigo 1317, a partir do artigo 1314 até o artigo 1330. Fala sobre o condomínio geral, que foi o objeto dessa nossa videoaula aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço, até a nossa próxima aula.